Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma mensagem da nossa série Espiritualidade dos Discípulos de Jesus. Dentro da nossa programação como igreja, eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e esta é a mensagem da nossa igreja para a nossa celebração das 18h30, que hoje é virtual. Hoje é online. Os nossos irmãos e irmãs estão orientados a fazerem o acompanhamento dessa mensagem através da sua devoção em família, individual, onde estiverem. E eu quero dar a você as boas-vindas para esse momento tão especial. Nós queremos que esse momento seja produtivo para você, que promova um momento de inspiração, em que Deus possa falar ao nosso coração de maneira clara, de maneira objetiva. Nós estamos vivendo um tempo em que sentimos falta dessa experiência de ouvir Deus falar. E essa série de mensagens tem sido uma oportunidade boa para a gente falar sobre disciplina espiritual, sobre crescimento pessoal, sobre práticas de espiritualidade, todas essas coisas que dizem respeito à maneira como seguimos Jesus Cristo, como professamos a nossa fé, como afirmamos nossa vida como cristãos e cristãs. Não importa a igreja que você é, se você é um seguidor de Jesus, você precisa colocar em prática algumas dessas disciplinas, se não todas que vamos estar observando aqui. Essa série ela tem por objetivo ressaltar aquilo que os discípulos de Jesus fizeram em relação à espiritualidade. Não sei se você sabe, mas eu sou um estudioso da espiritualidade cristã. Já lecionei em seminários, já escrevi trabalhos sobre isso. Na nossa igreja, já estudamos sobre espiritualidade cristã na nossa escola bíblica à distância. Você pode olhar, inclusive, esse material tanto no nosso blog quanto na playlist do nosso canal do YouTube. Está lá gratuitamente para quem quiser saber o que é a espiritualidade cristã. E, além do mais, já preguei diversas séries de mensagens sobre o tema da espiritualidade, porque é isso que a gente precisa se importar mais. Não com uma religiosidade, não com um moralismo, mas com a maneira como nós expressamos a nossa fé, nossa confiança em Deus, como nós caminhamos com Jesus. Essa série ela é para isso. Muitos cristãos não sabem como orar, como jejuar ou como fazer a sua meditação, que foram os temas que nós vimos anteriormente. Mas a espiritualidade vai além. Ela envolve também a nossa forma de testemunhar de Jesus, que é o que faremos hoje em nossa reflexão. Também a maneira como nos tornamos corpo de Cristo, como evangelizamos, como alcançamos pessoas para o reino de Deus, como servimos uns aos outros. A espiritualidade cristã, ela é essencialmente prática. Ela é marcada por um envolvimento com a vida social. Ela é comunitária. Ela é praticada em meio às nossas relações. E nós vamos falar um pouquinho hoje de mais um desses aspectos da espiritualidade dos discípulos de Jesus, que é a nossa melhor referência. Não são as referências de espiritualidade que nós conhecemos. Todas as vezes que vamos falar de espiritualidade, sempre atravessa alguma experiência contemporânea de outras religiões, de outros segmentos. Mas vamos lá nas origens. Como que Jesus ensinou os seus discípulos a praticarem espiritualidade? E hoje a nossa série vai falar sobre mais um desses aspectos, que é a questão do testemunho dos discípulos de Jesus. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação, porque é nela que está a leitura do texto bíblico que faremos para a nossa reflexão.
Então está aqui a nossa apresentação e a nossa série que se chama O Testemunho dos Discípulos de Jesus tem como tema hoje essa questão do testemunho. Nós vamos falar sobre isso. O que é testemunhar? O que é ser uma testemunha de Jesus de Nazaré nos dias de hoje, 2000 anos após a sua crucificação, ressurreição e ascensão? Eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente pensar nisso. Está lá em Lucas capítulo 12, versos 8 e 9. Se você tem um exemplar da sua Bíblia, seria interessante você deixá-la aberta para manusear enquanto nós refletimos. Caso contrário, acompanhe aqui a leitura da palavra de Deus através da nossa apresentação. Diz o texto assim, Lucas 12, versos 8 e 9. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Essa palavra é desafiadora. Na primeira vez que eu ouvi essa menção na igreja onde eu me converti, isso mexeu muito comigo, porque falava de alguma coisa que diz respeito à minha coragem, à minha intrepidez de mostrar o meu testemunho pessoal, de ser um cristão em meio a uma sociedade não cristã. Por isso eu queria provocar o nosso pensamento nesta hora, nossa reflexão, com essa consideração a respeito do testemunho que os discípulos de Jesus praticaram. Eu tenho para mim que os discípulos de Jesus transformaram em atitudes aquele compromisso que eles assumiram diante da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Eles viram Jesus viver aquilo que ele pregou. Eles viram Jesus ser crucificado inocentemente. Eles viram Jesus sair do túmulo vivo depois de ser sepultado. Eles se afirmaram testemunhas do que viram e ouviram a partir da convivência com Jesus. Eles eram testemunhas porque eles experimentaram de forma pessoal aquilo que Jesus lhes apresentou como proposta de vida. Bem, gente, nós temos aí uma informação bastante rica, bastante provocativa, porque ser testemunha é algo que a gente sempre aprendeu na igreja, principalmente a igreja evangélica, como essa nossa maneira de ser cristão no mundo. E geralmente associamos a ideia de testemunhar com falar de Jesus, evangelizar, pregar. E a gente começa a perceber que os discípulos de Jesus, eles faziam muito mais do que isso. Eles encarnaram essa mensagem. Em 1 João, capítulo 1, verso 3, o discípulo de Jesus, o discípulo amado, diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Essa era a função do testemunhar. Eu digo para vocês o que eu vi e o que eu ouvi, a fim de que a gente possa, juntos e juntas, fazer uma comunidade de pessoas que testemunham daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ensinou. Essa forma de agir tem a ver com aquilo que nós sabemos como discipulado. E ser um discípulo de Jesus é ser uma testemunha daquilo que Jesus fez e ensinou. É a palavra do cego de nascença. Quando perguntaram para ele quem foi a pessoa que o curou, se ele era o Messias, se ele era alguém que se dizia
Deus. Ele disse: eu não sei quem foi, eu só sei que eu era cego e agora vejo. É isso que nós precisamos ser testemunhas, testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu não sei quem é Jesus de maneira profunda. Claro que teologicamente é possível a gente ter uma informação a respeito de Jesus, mas eu sei, eu tenho certeza que minha vida foi transformada e é disso que eu quero que você saiba. Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Esse discipulado, que é a maneira da gente seguir a Cristo, envolve agir e viver como testemunhas da realização da graça na nossa própria vida, no mundo em que vivemos. Testemunhar, no sentido do discipulado cristão, é mais do que pregar ou de falar. Tem a ver com encarnar a mensagem do Evangelho no mundo. Eu queria perguntar a você: você sabe o que é encarnar? Nós utilizamos muito essa palavra na nossa igreja, mas poucas vezes nós desenvolvemos uma compreensão dela. Encarnar significa imitar a Cristo, ser como Cristo, tomar a forma de Cristo, aplicar os ensinos de Jesus às situações concretas de vida. É ter atitudes que apontem para a graça de Jesus. Quem pensou muito sobre isso foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Você sabe que eu gosto muito das suas reflexões. Ele mesmo, a vítima do nazismo, aquele que enfrentou o nazismo e que acabou sendo vitimado por ele. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele lembra que a graça é de graça. Ela é dada a todas as pessoas. Nós somos alcançados graciosamente pelo amor de Jesus. Mas o discipulado, ele tem um custo. E isso quer dizer também que ser uma testemunha de Jesus tem um custo que a gente precisa assumir. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que é emblemática: o discipulado é de graça, mas lhe custará a vida. A palavra testemunha, que aparece no Novo Testamento em diversas passagens, ela tem sua origem no termo grego martis. Martis ou martus, como os seminaristas brasileiros gostam de mencionar, ele era um termo empregado no ambiente jurídico. Era aquela pessoa que deveria ser capaz de dizer a verdade, colocando em risco a sua própria vida. Hoje em dia ainda é isso. A testemunha, ela tem o dever de falar a verdade. O réu pode até mentir, mas a testemunha não pode mentir. E se ela não falar a verdade, ela pode até sair do tribunal presa. Mas na época de Jesus, ser testemunha era muito perigoso, porque muitas vezes falar a verdade comprometia a situação do réu e isso causava então uma ameaça à própria vida. Essa foi então a perspectiva que Jesus adotou, aquela condição de você falar a verdade, mesmo que isso custe a sua própria vida. Jesus então estimula, encoraja seus discípulos a atuarem como essas testemunhas. Quando ele envia os seus discípulos a evangelizar, ele diz para eles: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está lá em Mateus, capítulo 10, verso 16. Olha, gente, para que a gente possa falar de Jesus,
Não basta ter um conhecimento teórico sobre ele. É preciso experimentá-lo na vida, assumir compromissos efetivos e reais naquelas situações concretas de nossa vida. É assumir compromisso com Jesus. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, fala mais um pouco sobre isso. Aliás, o capítulo 10 é o capítulo que orienta o discipulado. E nesses dois versículos, Jesus fala: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É uma maneira diferente daquela de Lucas que lemos no começo da nossa mensagem. Se você está capacitado para falar daquilo que Jesus fez na sua vida, Deus vai glorificar você, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer. Mas se você tiver vergonha de assumir o seu compromisso com Jesus, olha, gente, eu não sei o que pode acontecer com a sua vida. É interessante a gente observar que Jesus não está falando de alguma coisa que ele não fez. Jesus mesmo se apresentou como uma testemunha da graça e do amor divino. João 18:37, Jesus disse: por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Jesus foi uma testemunha fiel. Ele demonstrou o amor e a compaixão de Deus por todas as criaturas. Jesus também ensinou que o seu Espírito, o Espírito Santo, teria o papel de testemunhar a respeito da graça e do amor de Deus, da obra da redenção. Ele disse lá em João 15, 26 e 27, quando vier o Paráclito, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A obra de Deus é uma obra testemunhal. Ser testemunha era, então, a essência da espiritualidade dos primeiros discípulos. Era o que orientava os exercícios e as práticas espirituais deles, a fim de que eles pudessem ser testemunhas autênticas da fé cristã. Eles precisavam amadurecer a sua experiência com Deus. Essa também foi a ênfase da atividade inicial da igreja cristã no mundo. O livro de Atos dos Apóstolos tem várias passagens em que os discípulos de Jesus, os apóstolos, os crentes da igreja, eram desafiados em relação ao testemunho do poder de Deus em suas vidas. Quando Pedro foi preso no Sinédrio na primeira vez, logo depois do milagre da Porta Formosa, ele disse para os membros do Sinédrio, lá dos judeus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu sou testemunha, eu vi, eu ouvi. Como que eu vou deixar de falar sobre isso? Esse sentimento que levou Pedro a ter coragem de se defender no Sinédrio, esse sentimento tomou conta do colégio apostólico, orientou a vida da igreja. A história do cristianismo é marcada pela existência de pessoas que sofreram até o martírio por assumirem um compromisso de fé, mesmo diante de perseguições e oposições. Daí a gente pode entender que a palavra grega para testemunho virou sinônimo de martírio, por causa do preço que os cristãos na história do cristianismo
tiveram que pagar por seguirem Jesus. O primeiro martírio do cristianismo foi o de Estevão. Está registrado em Atos capítulo 7. E você vai encontrar ali o seu discurso no Sinédrio, vai encontrar o seu julgamento e a sua reação quando ele foi condenado à morte. Sua resignação e consciência de que Deus estava ao seu lado marcou a vida das pessoas que assistiram o seu martírio. E esse era o peso daquilo que ele pregava, do compromisso que ele tinha assumido. Todos os que assistiram ficaram impactados, não só pelo seu discurso, mas com o seu exemplo de vida. Ao longo do tempo, cristãos de diversas épocas tiveram que enfrentar duras perseguições de ordem doutrinária, de ordem política, de ordem policial mesmo, por causa do seu testemunho. Hoje mesmo, cerca de 1/3 dos cristãos no mundo sofrem perseguição por causa da sua fé. Podemos falar de uma espiritualidade do testemunho, sim, porque é isso que dá força para que essas pessoas suportem a perseguição, suportem o martírio, suportem a tortura muitas vezes. Podemos falar de uma espiritualidade do testemunho como algo que faz falta para a igreja dos dias de hoje. Essa espiritualidade que me leva a encarnar a mensagem do Evangelho na minha própria vida. Esse sentido de assumir um compromisso com Jesus. Queria anotar aqui algumas formas de exercer testemunho em nossa vida diária. Anote aí para você não esquecer. Não deixe de praticar o seu testemunho dia após dia. Como que você pode fazer isso? Como que a gente pode afirmar o nosso testemunho? A primeira coisa que quero chamar a sua atenção é para nós sermos um sinal vivo da graça de Deus na vida. Eu preciso ser um exemplo do que Deus pode fazer na vida de alguém, a diferença que Deus faz na vida de uma pessoa. Viver o Evangelho em nosso cotidiano exige vontade e determinação, exige uma certa disposição para agir como um cristão em qualquer circunstância, sem ter vergonha, sem ter medo de ser quem é, de assumir quem é. O apóstolo Paulo, orientando o seu jovem aprendiz Timóteo, diz o seguinte para ele em 2 Timóteo 1,8: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. A segunda atitude tenha autoridade para falar do que Cristo pode fazer na vida de qualquer pessoa, porque ele fez na nossa. Tenha essa convicção, tenha essa certeza de que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa aquilo que ele fez na nossa. Nós não fomos chamados a anunciar um corpo doutrinário, a anunciar um dogma. Nós não fomos chamados para poder defender uma estrutura. Nós fomos chamados para anunciar que Cristo faz na nossa vida uma transformação completa. A obra de Jesus é libertadora. Então, testemunhar é sempre um ato de coragem para falar daquilo que é real na minha vida, aquilo que está presente em mim mesmo. Em Atos dos Apóstolos, depois do apóstolo Pedro ter sido desafiado e ele dar uma resposta ousada, ele diz
que ele estava pronto para continuar adiante. E Lucas registra no livro em Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar. Foram ameaçados, foram inquiridos, tiveram que responder no tribunal, mas eles continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Qual é a consequência disso? Grandiosa graça estava sobre eles. Atos 4:33. Em terceiro lugar, a terceira atitude é desenvolver um ministério. Isso mesmo, uma habilidade, uma atividade comprometida, um ministério voltado para o testemunho. Não importa quem você seja. Pode ser pastor, pode ser papa, pode ser zelador, pode ser quem for. Pode ser até aquela pessoa que esquenta banco de igreja. Nós temos o dever de sermos testemunhas e isso, primeiramente, é o nosso ministério. Ser testemunha não é uma função, não é um cargo na igreja. Ser testemunha é dever de todos os que foram transformados pela graça. Então, gente, é preciso que a gente faça disso o nosso ministério. Todos os dias, procurar uma tarefa, uma forma de exercer essa função, esse dever. Essa é uma forma de servir ao reino, um jeito de ser cristão no mundo. Atos dos Apóstolos 20, verso 24. O apóstolo Paulo está falando aos líderes da igreja de Éfeso, falando sobre o seu ministério, o que ele fez, e que ele estava indo para Jerusalém, e que muito provavelmente ali seria o encerramento de sua jornada na propagação do evangelho. E ele então, no auge do seu discurso aos líderes da igreja de Éfeso, ele diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério que ele confiou? O de testemunhar do evangelho da graça de Deus. O Senhor confiou esse ministério a todos os seus discípulos. Todos os cristãos têm essa incumbência de serem testemunhas da graça de Jesus. Olha, gente, a espiritualidade do testemunho exige uma mudança radical da nossa maneira de pensar, de ser, de agir como cristãos no mundo, a fim de que a gente possa assumir um compromisso de vivermos como seguidores de Jesus de Nazaré nas circunstâncias em que o evangelho se faz mais necessário. Jesus nos chamou para ser sal e luz. Isso significa que devemos dar sabor e sentido onde tudo perdeu sentido. Significa trazer luz onde as trevas predominam, brilhar onde há escuridão. Não é um exercício de arrogância, de você se mostrar que é o melhor de todos, mas é para que nós nos apresentemos como pessoas que servem aqueles que precisam de socorro espiritual. É uma forma de servir, de colocar a vida inteira a serviço da graça e do amor de Deus. Jesus, em Mateus 5,16, ele diz no seu sermão: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Somos testemunhas de Jesus, testemunhas daquele que nos amou,
testemunhas de sua graça maravilhosa. Sua presença em nossa vida produz efeitos. Eu convido você a fazer uma entrega pessoal de sua vida a Jesus. Se você já é um crente, um cristão, já entregou sua vida a Cristo, eu convido você a assumir um compromisso de fazer disso um exercício ousado de testemunhar. Mas se você ainda não fez essa entrega pessoal de sua vida a Jesus, eu convido você a parar tudo e a começar tudo do zero e a entregar sua vida a Jesus hoje, agora, enquanto você ouve essa reflexão. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra aos nossos corações. Obrigado pela maneira como o Senhor tem conduzido a nossa vida. E dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia. Enche-nos do teu Espírito para que possamos ser testemunhas fiéis da tua graça e do teu amor. Que a nossa vida seja um sinal vivo e visível do que o Senhor é capaz de fazer para transformar e libertar a todas as pessoas daquilo que lhes oprime. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia aqui. Quero estender um convite a você para conhecer a nossa igreja. No próximo domingo, teremos a nossa reunião presencial às 18h30 em nosso espaço. Será uma oportunidade boa de comunhão, de celebrarmos a ceia do Senhor, estarmos juntos, louvando e bendizendo o nosso Deus. O nosso convite fica extensivo a você. Deixa aí um comentário, manda uma mensagem para a gente, localize a gente nas redes sociais e siga-nos. Siga-nos como pessoas que buscam um conhecimento maior desse amor maravilhoso de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos e todas um bom restinho de domingo na presença do Senhor. Amém. Deus o guarde, Deus lhe guie, Deus lhe dê força a cada dia.